Muito bem. A conversa foi, apesar de não haver concordância plena, mas no final parece que deu certo. O objetivo comum é um só, é fazer com que acabe essa guerra contra a Palestina, que tem vidas ali. A gente sempre fala, né? Israel tem a sua soberania. Foi o país atacado, alvejado, aviltado e usou do seu poderio bélico para poder devolver aquele ataque covarde que teve. E Moisés Cruz, sobre essa vinda desse secretário dos Estados Unidos, tu acha que vai influenciar em alguma coisa na decisão, na postura do presidente Lula? Olha só, Israel já fez várias propostas, telespectadores, de cessar fogo, desde que devolva os seus reféns. Hamas não aceitou nenhuma. Não aceita entregar os reféns, não aceita cessar fogo. Ele tem um poder bilionário através do Irã e outras arrecadações, faz uma política de publicidade espetacular, tá certo? Com o objetivo de desmoralizar Israel, os Estados Unidos ou qualquer um outro apoiador. Então, assim, eles vivem da narrativa, usam a tecnologia a seu favor, maqueiam crianças atingidas ali. Não estou dizendo que não exista o efeito negativo de uma guerra, todo mundo sabe disso. E o efeito negativo da guerra não está só lá na Palestina, o efeito negativo de uma guerra está também lá na Ucrânia, da qual o Lula não fala nada. Esses dias agora saiu uma matéria dizendo que o seu Maduro matou Maduro e a sua gangue mataram quase 7 mil pessoas, Chico. 7 mil opositores na bala. Calado o Lula tá, calado ficou. Ninguém fala nada. Saiu o vídeo, Não, tá na matéria, tem matéria. Tá na matéria. Tem vários jornais. Agora, o negócio dele é Israel. Israel não vai deixar os seus reféns. Se fosse o Lula, que nós estivéssemos aqui em refém em qualquer país, o Lula não tava nem aí para refém. Tenho certeza disso. Jamais Lula ia mandar um exército fazer alguma coisa para salvar o seu povo. Agora Israel não. Israel vai até o fim com o seu povo, propôs por Hamas, entrega os reféns e acaba a guerra. Não querem, bispo. Com relação ao ministro americano, ele veio aqui tratar de outro assunto, ele não veio falar da guerra, reprovou a fala do Lula, porque ele disse que é descendente de judeus, reprovou, mas ele não entrou muito no mérito. Então, é isso aí, entregue os reféns e acaba a guerra. Paulo Cavalcante, quando a gente fala dessa preocupação exacerbada que o presidente Lula tem com essas mortes dos palestinos, a gente parece que a nossa realidade não é muito diferente, né? Em que pese a gente não estar em guerra, são mais de 40 mil mortes e homicídios no nosso país. Não acha que o Lula tem muito mais a se preocupar com o nosso país do que ficar interferindo na política externa? Com certeza, Frota. O que a gente tem visto muito é um descuido da segurança pública. E segurança pública inicia-se, sabe aonde? Na escola, na praça pública, no cuidado com as ruas, na iluminação. Por exemplo, há tempos atrás nós tivemos a inauguração de um grande complexo de habitacional aqui, que foi o Orgulho do Madeira. Mas por que está dando tudo errado? Porque não fizeram escola antes, não fizeram praças, não fizeram playground, não fizeram locais especiais, não pensaram na questão dos empresários, porque normalmente, né, se faz um conjunto habitacional lá no último, beirando a cerca da fazenda. E aí, a pessoa, como é que ela vai atrás de uma padaria? Então, geralmente, a pessoa que chega lá já monta uma padaria e começaram a fazer o quê? Tudo retalho, tudo no meio da rua, quando poderia o quê? Ter feito lá um complexo com boxe, tudo organizado, mas no Brasil tem que ser desorganizado. Só que não é assim em todo lugar. Na época do militarismo, eu sei de um bairro lá, por exemplo, na cidade que eu nasci, em Campinas, no final da década de 70, início da de 80, que foram milhares de casas, e foi tudo feito dessa forma, muito bem feito, muito bem ajeitado. Até hoje o bairro está organizado, que é a cidade Padre Anchieta, ali no distrito de Nova Aparecida. Então eu aprendo uma coisa: se não houver um cuidado com isso, jamais nós vamos ter uma sociedade melhor. Agora, quando se fala de Israel, comparar o genocídio
a Gaza. Isso não tem nenhuma comparação. Israel, quando vai atingir uma bomba, ele avisa, olha, nós estamos jogando uma bomba em tal lugar. Né? Ela manda recado. Quando ela foi invadir cada setor, ela mandou recado, gente, recue, nós estamos chegando, nós vamos ter que fazer uma ação, nós estamos procurando guerreiros do Hamas, sabemos que eles estão aí perto do hospital tal, sabemos que eles estão perto dos terroristas, nós vamos atingir tal hora, nós vamos explodir tal casa, avisa o local, tanto é que eu já vi palestinos saindo correndo, sabendo, olha, vai cair um míssil aqui. Agora entenda uma coisa, comparar isso com Hitler, que pegava criancinhas e mandava para tomar banho de ácido, tomar banho em câmara de gás, fazia eles deixar todas as roupas, as mães, os pais, e entrava num trem, e lá naquele trem colocava a saída dos gases tóxicos para que não chegasse ninguém vivo, onde as pessoas eram fuziladas em paredões, onde eles ficavam esperando, abriam a vala que eles mesmos iam ser enterrados. Milhares, milhares, milhares e milhares. Gente, tem filme disso. Entendeu? Tem imagens, películas. Então, foi lamentável um presidente do Brasil fazer uma coisa dessa. Existe um salmo na Bíblia que diz assim: prosperarão quem orar por Jerusalém. A Bíblia também fala o seguinte, que Abraão, eu abençoarei aqueles a quem você abençoar. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente precisa tomar cuidado, porque esse homem representa a gente, representa o Brasil. E quando ele fala uma besteira dessa, ele está traindo maldição sobre o nosso país. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito bem, Paulo Cavalcante. Vou pedir análise agora do Samuel Costa sobre essa matéria. Na verdade, eu acho que não tem muito o que ser apresentado aqui. Eu vejo muitas pessoas leigas comentando política internacional sem saber diferenciar o que é uma fala de um chefe de Estado e quando ela é tripudiada ou ela é apoiada na política internacional. Eu gostaria que me citasse aqui o único líder global de qualquer país da Europa, ou dos próprios Estados Unidos, que veio a público e tripudiou a fala do presidente Lula. Tudo que o Lula falou é verdade. Agora, o que esperar de patriotas que não derramaram uma lágrima quando 700 mil brasileiros morreram de Covid? Agora, fica se solidarizando com um governo de extrema-direita de Israel? O que está sendo tripudiado aqui não é o Estado de Israel, os judeus, os nossos irmãos, a nação eleita por Deus, que mesmo sendo eleito por Deus, negam Jesus Cristo como um Salvador. O que está sendo discutido aqui, pessoal, é o posicionamento de um velho que deveria sair do ar-condicionado e trocar tiro lá com a turma maluca lá do Hamas. Agora fica lá um velhote daquele, matando inocentes, fazendo com que o povo judeu também morra, porque tem um revés. É como se, para fazer uma analogia aqui, como se o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, fizesse um ataque a qualquer nação do mundo. E aí, para retaliar, resolve explodir o complexo do Alemão por todo. Todo mundo que está ali no Alemão é pessoa criminosa, de organização criminosa? Não, não é. Da mesma forma, o PCC também fez um ataque. E aí vem a Bolívia, mete um fuzil lá em Paraisópolis, destruir todo mundo. Eu acho que quem ama a Deus, acho que independente de religião, quem é ser humano, deve tripudiar a situação. A turma lá da faixa de Gaza está brigando com pau e com pedra. É como se eu pegasse aqui um brutamonte como Moisés Cruz e fosse botar ele para espancar um idoso de 90 anos de idade. É desproporcional. Acho que o que o presidente Lula falou, de uma forma muito taxativa, é o que todo mundo queria falar. Cadê a política internacional tripudiando? A União Europeia falando que o Lula está errado. Todo mundo está dando apoio para o cara. Vem aí o representante dos Estados Unidos, aí fica fazendo aqui um balaio de gato para querer dizer que o cara tripudiou, não compartilhou do mesmo pensamento. Ninguém é contra os judeus, ninguém é contra o povo da Palestina. O que tem que ser tripudiado são os extremos. Desses 68 mil mortos e feridos na faixa de Gaza, quantos são do Hamas? Se você me dizer que 1.000 pessoas são do Hamas, é muito. E esses outros 67?
Se isso não for genocídio, não for uma matança exacerbada, a gente tem que mudar o dicionário Aurélio brasileiro e ver uma outra forma de tripudiar. O aparato bélico de Israel é infinitamente maior. É como se a gente fosse decretar um estado de sítio, de guerra aqui, contra o Nepal. Deus me livre. Olha, pessoal, eu acho que a gente precisa estabelecer aqui critérios objetivos. Dizer negócio de censura. Eu acho que quem está desempregado, quem não está conseguindo comprar carne, está fazendo gato lá de energia elétrica, recebendo a visita da polícia militar, sendo flagranteado por furto de energia elétrica. Tu acha que essa pessoa não é censurada? Ela é censurada, está pouco se lixando com essa guerra global. Agora, Netanyahu, já que é o corajoso, tinha que pegar o fuzil e trocar tiro com o Hamas. E não ficar botando o material bélico fornecido pelos Estados Unidos da América para vender material, arma nuclear, armamento, e subsidiariamente ficar injetando dinheiro aqui para manter ali o corredor humanitário, esse tipo de coisa. Eu acho que quem é a favor da guerra pode ser qualquer coisa, menos cristão. Muito bem. Eu queria só fazer aqui um comentário na fala do Samuel. Deixa eu só passar pro Chico e aí eu vou te dar o contraponto. Tá. O Chico ainda não, foi o único que não falou ainda. Chico, só pra gente colocar mais umas ideias aí, essa questão, eu sempre falo o seguinte, a minha defesa, eu sempre defendo o Estado de Israel, a soberania do país, como eu defenderia a soberania do meu país. Se o meu país fosse atacado covardemente, a população fosse atacada, eu não ia dar na mesma proporção. Se eu vier aqui cometer a loucura de dar agredir o Moisés Cruz, dar um tapa na cara dele, não significa que ele vai me devolver na mesma proporção e na mesma intensidade. Aí tá cometendo crime, tem que ser proporcionalmente, né? Significa que ele pode estar armado e eu posso levar um tiro e ele vai ser absolvido, porque, deu um tapa na cara do... Lógico que não. Tem tudo pra ser. Se tiver um bom advogado, ele vai ser absolvido. Eu despertei a ira do meu próximo. Não, eu acho que o exemplo é esse. Eu acho que a ira não pode ser despertada, independente. Eu não tenho direito de agredir. Essa briga existe o tempo todo. Existe, mas o que eu tô falando é o seguinte... Quando você vê, a gente está falando de... Eu sou contra mortes. Então pronto. Porque morrem pessoas inocentes. Agora, quando a gente toma um remédio, o remédio tem os efeitos colaterais. Exato. A guerra tem efeitos colaterais. Exato. Agora, existe uma brutal diferença, que eu sempre pontuo aqui, Moisés, é que, Chico Holanda, é que quando Hamas entrou lá, ele queimou criança. Tá errado. Olha a perversidade. Tá errado. A gente está falando de tocar fogo numa criança. Não, botar em forno. Degolar uma criança. São terroristas. Estuprar mulheres, senhoras. E quem está matando as pessoas na faixa de Gaza é o Hamas se escondendo atrás das mulheres e crianças. Agora, é o Hamas que o que Israel está fazendo, Moisés, ele está usando o poder bélico que ele tem. Ele matando criança. E matando quem aviltou. Quem vier na frente. Pode ser criança, pode ser pastor. Mas isso é guerra. Pode ser... Numa guerra... Mas tá errado, Ricardo, tá errado. Tem que combater o Hamas, tem que degolar o Hamas, tem que encher o Hamas de bala. Nenhum país colocou o Israel como errado na história. Não. O que eles querem? Eles querem cessar fogo. Mas é isso que já o Lula deu. quer, Tu tá com a razão. Em outras palavras, os países estão falando o seguinte, você tá matando criança, não, tá com a razão pela soberania. Que soberania? A soberania do país, ele tem liberdade, cara. A gente não pode interferir. Essa briga de Israel é milenar. Exatamente, por isso mesmo. Jesus, eles estão querendo sempre vai acontecer. Sempre vai Agora, Chico, só para enriquecer o comentário, Chico, isso é a vinda desse secretário dos Estados Unidos não significa que ele concorda com a fala do Lula, até porque foi criticada, inclusive, pelo governo americano. Mas a intenção dos Estados Unidos sempre é de tentar compor, de tentar de uma forma amistosa. Com fuzil, apontando arma nuclear. De tentar apaziguar. Na verdade, o chefe de Estado... Ele tá vendendo arma. É uma democracia falsa, Ricardo. Mas ele tem um míssil apontado tá vendendo arma, Samuel Costa. Tá vendendo porque ele é um comércio. Isso. É o comércio. Ele vende. O país que quiser comprar, ele vai vender. Livre comércio. Pronto. Chico, o seu comentário. Bem, então vamos começar o seguinte. Os Estados Unidos realmente apoiou o Lula. Tanto é que vetou agora, essa semana, o cessar-fogo. Os Estados Unidos que vetou, então está apoiando o Lula. Sabe quem está apoiando o Lula? O Hamas, que fez uma carta agradecendo,
aqui o ditador da Venezuela, aqui o presidente da Bolívia. Quem condenou a fala do Lula? Muito bom, Chico. A primeira-ministra da Alemanha. Fala o Moisés, tu e o Ricardo. Já estou falando. E o bispo. Primeira-ministra alemã. Tá? Nenhum país da Europa apoiou a fala nenhum. E quem foi que tripudiou? O silêncio é o apoio. Ninguém vai falar apoio, Lula, tu tá certo. Quem tripudiou? Me fala quem foi que A maior potência do mundo não concordou que foi os Estados Unidos. E agora mesmo, o próprio ministro aqui do Brasil disse que não concordava com essa fala do Lula. Tá? Só quem concorda são esses países aí, comunistas, ditadores, amigos do Lula, que têm o mesmo pensamento. A França, a Inglaterra. E aí vim comparar o Covid. Isso é hilárico. Se não for contar o Covid, pior, no Covid foi comprado mais de 500 mil doses de vacina contra o Covid. Agora contra a dengue, sabe quantos agora chegou no Brasil? 750 mil doses para 202 milhões de brasileiros. Tem gente morrendo de dengue no Brasil por causa desse governo genocida que não compra vacina. Agora chamar de genocida um governo que comprou o dobro da população em vacina. Mas o e quando vem a dengue, graças a Deus aqui em Rondônia nós não estamos sofrendo tanto, mas tem estado brasileiro, como o caso do Pará, como os casos de Brasília, de Minas Gerais, que lá 400... Mas a vacina é obrigação do governo federal repassar para o estado. É obrigação do governo federal. Agora, cadê a ministra da Saúde, que sequer veio a público? Quem ontem estava falando sobre isso aí é o ministro da Educação. Inverteu os papéis do Brasil. O ministro da Educação falando de dengue, que ia fazer uma campanha na escola, que era o papel da secretária, da ministra de Saúde. E cadê a ministra? Está dormindo? Está dormindo? Cadê as vacinas? Cadê as vacinas contra a dengue? Então não vamos com essa balela que vocês querem jogar para cima do Covid, dizer que a direita ela é genocida. Foi no mundo todo. O Brasil foi o 18º país do mundo a mais morrer gente proporcionalmente a cada 100 mil habitantes. Aqui, perto, o Peru foi um dos países do mundo que mais morreu gente proporcionalmente. Então, vocês parem de falar falas mentirosas, mas eu sempre digo, esse é o papel da esquerda. O papel da esquerda, eles mentem tanto que até eles acreditam. Moisés, teu contraponto. Não, era aquilo que o Chico tinha falado, né? O Chico veio com dado esses dias, Moisés, de Covid também, que esse ano também tem um número exatamente, mas eu queria, ainda aqui falando de Israel, o Salmo 122, no versículo 6, diz assim, pessoal: orai pela paz em Jerusalém e prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Orar pela paz. Olha aí, ó. Olha, telespectadores, vou ler de novo. Orai pela paz em Jerusalém e prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Então, você quer mais alguma coisa? Salmo 122:6. Está na cara que nós devemos honrar, respeitar o país onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. Só odeia Israel as trevas. As trevas têm mesmo problema com Israel. Né? Não é à toa que quiseram destruir Israel várias vezes. Caso do Lula. Já tentaram destruir telespectadores de Israel diversas vezes. Nero, não sei quem, perseguições, faraós. Agora nós temos um faraó brasileiro também, né, que quer atacar e perseguir Israel. E o nosso faraó está tão preocupado com Israel e deixando a dengue matar o povo dele. Quer um administrador assim, que está preocupado com a vida dos outros e despreza o seu povo? Os Yanomamis estão morrendo. O Pará, as crianças estão sendo violentadas lá. Tá terrível a situação da prostituição no Pará. E humilharam a Damares, botaram a Damares na justiça. Moisés, e ele preocupado em atacar Israel. Damares denunciou, cansou de denunciar, agora a esquerda vai denunciar. A verdade aparece, a esquerda mentirosa. Quando a esquerda denunciaram fala, né? Damares falou, Damares foi pra cima, a Xuxa veio pra cima. A Xuxa. Damares colocou a polícia federal lá, foi em cima, prendeu um monte de gente. Não deram o mínimo de apoio pra Damares, esculacharam a Damares, dizia que ela vivia em cima de um pé de manga, vendo Jesus. Se a Damares estivesse em cima de um pé de goiaba, fumando maconha e vendo o gnomo, aí todo mundo tava aplaudindo. Mas como ela viu Jesus, ficaram odiando a Damares.